A Fundação SCP descobriu seu quinhão de lugares misteriosos e embarcações incomuns ao longo dos anos, e a história sinistra de SCP-2933 não foi exceção. Depois de uma série de relatos de pessoas desaparecidas que levavam a mesma estrutura de aço estranha e parcialmente submersa em um reservatório de água salgada, a Fundação decidiu investigar a possível atividade anômala que havia nela. É claro que eles escolheram um classe D para a tarefa, afinal, poderia haver algo perigoso lá dentro. Assim, o D-13321 foi encarregado de investigar a estrutura. Ele foi equipado com uma câmera, um microfone e um transmissor que lhe permitiriam se comunicar com o local da fundação mais próximo. Em seguida, ele foi levado para o reservatório em uma lancha e deixado na entrada da estrutura. O exterior estava muito enferrujado e decrépito, como se já estivesse ali há algum tempo. Mas o que era exatamente? Como ela chegou até aqui? E o que estava fazendo com que tantas pessoas desaparecessem? Era a tarefa do D-13321 descobrir. O D-13321 passou pela porta de entrada aberta, já ansioso pelo que o aguardava lá dentro. Ele estabeleceu contato com o comando no local da fundação, que confirmou que podia ouvi-lo e o incentivou a prosseguir. Ele parou por um momento, observando o cheiro penetrante de óleo que pairava no ar. Era seguro? Em que exatamente ele estava se metendo? Eles não haviam lhe dito nada antes de lhe atribuir essa tarefa. O comando se recusou a responder a pergunta, instando novamente a prosseguir para a entrada. Não era um pedido. Sem outra opção a não ser o risco de ser demitido por se recusar a seguir ordens, D-13321 fez o que lhe foi pedido. A entrada aberta não existia anteriormente, mas havia sido criada pelos engenheiros da equipe da fundação no dia anterior. Ele seria a primeira pessoa a entrar, pelo que sabia. Ao entrar, a primeira coisa que ele viu foi absolutamente nada. Estava escuro como breu, tão escuro que ele não conseguia nem ver a própria mão na frente do rosto. O comando avisou sobre a lanterna em sua mochila, e ele a procurou com as mãos trêmulas. O momento parecia se estender para sempre, ele sozinho na escuridão, o crepitar do transmissor, o barulho da água do lado de fora e o eco que preenchia a extensão escura do interior. O menor som parecia reverberar por todo o lugar, ricocheteando nas paredes e se distorcendo como o som do oceano em uma concha. Ele não conseguia ter certeza de qual som era real e qual era um truque do ouvido. Aquele rangido era sua imaginação ou o metal prestes a se estilhaçar e ceder acima de sua cabeça? Era um sussurro que ele estava ouvindo? Ou era apenas um ruído ambiental comum que lhe causava aquele arrepio de pânico na espinha? Sua mão segurou a lanterna e ele a ligou, iluminando a sala com um pequeno raio de luz. Era como uma gota em um balde escuro e profundo, mas pelo menos era melhor do que nada. Ele podia ver o que o cercava agora, embora não houvesse muito conforto nesse fato. A sala em que ele estava era de metal, toda de metal. As paredes eram vastas e sólidas, enquanto o piso era composto por grades de metal. Tudo isso estava coberto por vários graus de ferrugem, preenchendo o espaço com o sabor afiado do ferro. Como sangue, ele pensou brevemente, com uma sensação de afundamento no estômago. Ele balançou a cabeça, interrompendo o pensamento. Não há necessidade de ir até lá. Tudo isso ainda poderia acabar perfeitamente bem. E talvez os unicórnios fossem reais e as nuvens fossem feitas de algodão doce. O cheiro se intensificou, agarrando-se à parte interna de seu nariz. Não havia nenhum perigo aqui que ele pudesse ver, mas quanto mais tempo D-13321 ficava aqui, mais uma sensação de pressentimento rastejava por sua pele, instalando-se em seus ossos até que o pavor fosse tudo o que ele sentia. Talvez valesse a pena virar e correr o risco de ser eliminado pela fundação. Mas, pelo que ele sabia, eles inventariam uma nova maneira especial de punir sua insolência. Talvez jogá-lo no SCP-682 como um brinquedo para mastigar. A voz do comando rompeu seu sonho sombrio quando lhe pediram para descrever o ambiente. Eles puderam ver as paredes de metal enferrujado, o piso de grelha. Perguntaram se ele conseguia ouvir alguma coisa. Ele escutou com atenção por um momento. Havia aquela estranha mistura de sons reverberando pelo local, exatamente como havia acontecido desde que ele entrara. Mas por baixo disso, ele quase podia ouvir outra coisa se concentrasse. Algo que poderia ser uma voz. Mas era muito fraco, muito perdido na cacofonia de todo o resto para ter certeza. Ele relatou isso ao comando, com a voz um pouco trêmula, apesar de si mesmo. Por mais que tentasse, ele não conseguia suprimir o medo que o dominava. O comando também percebeu isso. Eles perguntaram se ele estava se sentindo bem. Ele balançou a cabeça. Havia algo ruim aqui. Ele não sabia exatamente o que ou onde, mas cada célula de seu corpo estava gritando para que ele corresse o mais rápido e para o mais longe possível. Ele podia ouvir outro som, um rangido estridente raspante de metal contra metal. O comando cutucou, apontando seu histórico de desempenho sem nenhum problema, mesmo em tarefas de alto estresse. Ele não se conteve e retrucou. Porque em outras missões, eu sempre senti que poderia sair de uma situação ruim. Algo está diferente nisso. Ele prendeu a respiração por um momento, esperando que a advertência viesse. Em vez disso, o comando simplesmente disse, entendido. Por favor, prossiga.
Ele respirou fundo e estremeceu e colocou a mão no peito, bem entre as costelas. Sua mãe havia lhe ensinado esse truque quando ele era pequeno, uma forma de acalmar os nervos quando ele acordava de sobressalto no meio da noite, gritando sobre um monstro debaixo da cama ou no armário. Funcionava bem quando se tratava de monstros imaginários, mas durante seu tempo na Fundação SCP, ele aprendeu a incômoda verdade: os monstros eram reais demais e as sombras estavam repletas deles. Mas não havia outra escolha, ele tinha que seguir em frente. Ao fazer isso, ele falou com o comando, tentando abafar seus pensamentos acelerados com sua própria voz. Ele tentou descrever o som de antes, aquele som contínuo de metal contra metal, aquele gemido enferrujado. O comando pediu mais detalhes, mas ele teve dificuldade para encontrar as palavras. O eco era muito alto para que ele pudesse identificar qualquer som e se concentrar nele. Talvez tudo estivesse em sua cabeça, de qualquer forma. Difícil dizer com certeza. Ele continuou andando, cada vez mais fundo na escuridão, com apenas o feixe fino da lanterna para guiá-lo. A voz do outro lado do comunicador ficou mais fraca, perdida em uma névoa de estática crepitante. O comando o aconselha a voltar e ir para a superfície o mais rápido possível, para que não percam totalmente o contato. Essa era a permissão que ele estava procurando. Ele estava perfeitamente feliz em deixar que sua amígdala assumisse o assento do motorista e o conduzisse para fora dali. Ele deu meia volta, retornando pelo caminho por onde tinha vindo. Ele andou em linha reta para chegar até aqui, portanto, deveria ter sido fácil fazer o caminho de volta. Mas, depois de percorrer o corredor pelo que parecia ser uma eternidade, ele se viu frente a frente com um beco sem saída, uma parede de metal enferrujada onde deveria estar a saída. Será que ele pegou o caminho errado em algum lugar? Não, isso era impossível. Ele não tinha feito nenhuma curva. Ele murmurou uma maldição sob sua respiração. Este lugar estava mudando, se deslocando ao seu redor. Os corredores haviam se movido de alguma forma, e agora a saída não estava onde ele a havia deixado. Era hora de tentar uma rota diferente. Ele se afastou do beco sem saída e continuou na primeira curva que encontrou. Ele sabia que estava nas profundezas da estrutura, em um dos níveis mais baixos, se é que havia níveis formais a essa altura. Talvez houvesse algum tipo de escada ou escada que ele pudesse seguir para sair. A essa altura, ele estava disposto a tentar qualquer coisa. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, ele parou para recuperar o fôlego. De repente, sentiu cócegas na garganta, um bloqueio no peito, como se tivesse algo desagradável que precisasse tossir. Quando começou a tossir, foi difícil parar. A força da tosse fez com que ele se dobrasse, os músculos doendo com o esforço. Ele tossiu o que quer que fosse em sua mão. Era escuro, marrom avermelhado e tinha cheiro de ferro. Sangue? Não, ferrugem. Bem, isso certamente não poderia ser um bom sinal. Era melhor continuar se esforçando para encontrar uma saída, e logo. Mas quanto mais ele caminhava, mais a noção de fuga parecia impossível. Ele encontrou escadas, mas elas só levavam para baixo. Ele tentava voltar e passar por corredores que já havia visto, mas descobria que eles haviam mudado ou desaparecido completamente. Enquanto caminhava, o Classe D pensou em uma história que havia lido uma vez em um grande livro de mitos na biblioteca, Teseu e o Minotauro. Ela contava a história de um herói perdido em um labirinto aparentemente impossível com um monstro dentro. Teseu conseguiu navegar pelo labirinto com a ajuda de um novelo de lã dado a ele pela princesa. D13321 teria dado qualquer coisa por um novelo de lã naquele momento. Em vez disso, ele tinha apenas sua lanterna e seu sistema de comunicação que estava falhando rapidamente. Quanto à possibilidade de um monstro estar à espreita aqui com ele, bem, é melhor não pensar muito sobre isso. Quanto mais ele caminhava, mais se dava conta de que não havia como sair daqui. Toda a estrutura foi projetada para impedir que qualquer coisa que entrasse saísse. A única maneira de sair daqui era para baixo. Ociosamente, o homem coçou a bochecha e ficou com flocos de ferrugem nas mãos. Falando em suas mãos, as costas delas também estavam cobertas de ferrugem, uma camada que não vinha das paredes ou do teto. Ela vinha da própria pele. O que quer que tenha enferrujado as paredes, o piso e o ar desse lugar estava dentro dele. Ele estava enferrujando junto com isso. Ele informou o comando sobre sua condição. Eles perguntaram se ele estava bem. Ele quase riu da pergunta, mas, em vez disso, respondeu: "Estou fazendo isso há algum tempo, chefe. Tive sorte o suficiente para chegar até aqui, imaginei que acabaria chegando até mim. Vou manter as comunicações e a câmera online." O comando agradeceu e disse algo que poucas pessoas da classe D têm a chance de ouvir: "Sinto muito." Mas a culpa não foi deles. Na verdade, não foi culpa de ninguém, exceto de quem construiu aquele lugar esquecido por Deus. Ele pediu ao comando que transmitisse suas últimas palavras aos entes queridos, para que soubessem que ele estava pensando neles, mesmo agora, enquanto esse labirinto gigante de metal ficava cada vez mais quente ao seu redor, mesmo quando a ferrugem o consumia. A coceira estava começando a se transformar em uma queimadura, bem abaixo da superfície da pele, onde nenhum arranhão poderia aliviá-la. Por fim, ele chegou a uma sala enorme, no fundo das entranhas da estrutura. Ele podia ouvir algo se mexendo lá dentro.
Ele apontou a lanterna em sua direção e ofegou ao ver. Era uma pessoa. Ou algo que se parecia com uma, pelo menos. Quando ela falou, sua voz era metálica e distorcida. Olá! Ele gritou como se tivesse sido atingido por uma agonia súbita e insuportável. Depois, voltou a falar. Desculpe-me por toda essa, comoção. A classe D perguntou à entidade quem ela era. Ela respondeu, eu? Meu nome é Sr. Smiles. Ele gemeu, um som alto, baixo e metálico. Peço desculpas, mas é que tudo está doendo, muito, sabe? Sim, Sr. Smiles. Bem aqui, na minha perna, está vendo? A classe D olhou para a perna da entidade e conseguiu distinguir palavras na ferrugem. Elas diziam, Senhor Assustador, propriedade da fábrica. A entidade arranhou a ferrugem, revelando a pele por baixo e uma tatuagem que dizia, Mr. Smiles, from Little Misters by Dr. Wondertainment. O classe D perguntou à entidade o que ela estava fazendo aqui e que lugar era aquele. Meu pai construiu isso para mim. Ele me disse, Ix. Ela se interrompeu para gritar novamente por um momento. Desculpe, ele me disse que isso me manteria seguro. Ou manteria as pessoas a salvo de mim. Não consigo lembrar agora, tudo dói. Mas está tudo bem. Meu pai me disse, ele, ó Deus, me desculpe, que ele voltaria para me buscar quando terminasse. Ele precisava de mim para alguma coisa e eu queria ser o melhor filho que eu pudesse ser, Wright. A classe D interrompeu. Espere, o que você quer dizer com ele precisava de você para alguma coisa? Precisava de você para quê? Sim, veja, meu pai estava muito doente. A ferrugem estava dentro dele. Então ele me prometeu que, se eu tirasse a ferrugem dele, ele faria sorrisos para todos. Isso é o que importava, que todos estivessem sorrindo. Depois que ele me deu a ferrugem, ele estava com medo, sabe? Tem alguma coisa na ferrugem que realmente, ela realmente o aterroriza. Ele não queria nem olhar para mim. Mas tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Afastando o horror ao ver essa pobre criatura, o classe D perguntou há quanto tempo ela estava aqui. Há algum tempo. Eu não esperava que tudo doesse tanto assim, para dizer a verdade, mas, meu pai está lá fora fazendo sorrisos agora mesmo e ele voltará para mim em breve e ficaremos juntos novamente, é só esperar. D13321 ergueu o braço, perguntando se a entidade, o Sr. Sorrisos, como se autodenominava, poderia fazer algo para ajudar. Oh, não há nada que você possa fazer a respeito disso. A dor também só piora a partir daí. Uma vez que a ferrugem está dentro de você, ela se espalha, até que não reste mais nada. Apenas óleo, fumaça e ferrugem. Sem mais nada para fazer, D13321 sentou-se ao lado do Sr. Smiles. Gostaria de ter algo para se distrair do que estava por vir. Você pode sentir a ferrugem dentro de você? Perguntou o Sr. Smiles. Sim, com certeza. Isso marcou o fim da exploração tripulada em SCP-2933. A estrutura foi designada como SCP-2933-1, e o Sr. Smiles recebeu a designação de SCP-2933-A. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode entrar em SCP-2933-1. Normalmente, a violação dessa regra resultaria em rescisão imediata pela Fundação, mas devido aos efeitos de SCP-2933-1, isso praticamente se resolve por si só. Uma vez por mês, um pequeno drone de vigilância automatizado entrará na embarcação para avaliar a condição de SCP-2933-A. Ele ainda está lá, onde está armazenado. Ele ainda está lá dentro, onde estava antes, gemendo e chorando com a dor da ferrugem dentro dele. Não se espera que sua condição mude tão cedo. Não há nada que alguém possa fazer por ele. Espere, o que está acontecendo? O que é essa interferência? Parabéns! Você descobriu o seu próprio Little Mister, uma edição limitada de colecionador da oficina do Dr. Wondertainment. Você descobriu o Sr. Assustador. Mas será que você consegue colecionar todos eles? O Sr. Camaleão, o Sr. Sem Cabeça, o Sr. Riso, o Sr. Esquecido, o Sr. Chape, o Sr. Sabão, o Sr. Faminto, o Sr. Latão, o Sr. Quente, a Sra. Docinho, o Sr. Vida e o Sr. Morte, o Sr. Peixe, o Sr. Lua, o Sr. Ruivo, o Sr. Dinheiro, o Sr. Perdido, o Sr. Mentira, o Sr. Louco, o Sr. Listras e o Sr. Colecionador. Esse último é você, se conseguir encontrar cada um deles. Boa caçada! De onde veio esse sinal? Ninguém deveria ter acesso a esses canais. Podemos fazer uma verificação de segurança? Por favor, não dê ouvidos a esse anúncio. A SCP Foundation não tolera a coleta dos Dr. Wondertainment Little Misters. Alguns deles são perfeitamente inofensivos, mas outros, bem, você sabe.